O senhor trabalha há quanto tempo, na verdade, como médico? Como médico, 42 anos. Mas tem quantos anos? Eu pensei, deve ter 50? Como assim? Tudo bem. Tudo bem. Eu comecei a trabalhar como médico em 1981. Certo. Desde sempre atuando na área de ginecologia e obstetrícia. Certo. E qual que é o principal problema, fora o câncer, que os senhores encontram nessa área de atuação? Quais são as principais doenças que os senhores encontram? Não, aí vamos dizer assim, você tem que repartir em duas etapas, né? Tanto na área da ginecologia, quanto na área da obstetrícia, certo? A obstetrícia é nascimento, é parto, cesárea, tem algumas complicações, né? E a parte de ginecologia, então são partes diferentes, né? Então, eu comecei exercendo ginecologia e bem antes da descoberta do herpes papilomavírus, que é o vírus causador do câncer do colo do útero, certo? E durante esse tempo que eu estava exercendo, eu observei que determinadas situações favoreciam o aparecimento do câncer do colo uterino, certo? Mas aí era uma observação de consultório. Então, quais seriam essas situações? Quais seriam essas situações que o senhor observou? Já vou descrever para você. Então, aí eu falei assim, espera aí, eu tenho uma clínica de ginecologia, tá? Que eu desenvolvi durante até 2012, nessa vez de 1981 até 2006, eu falei assim, puxa, mas isso aqui diminui a incidência do câncer. Então, o que eu tenho que fazer? Falei, bom, vou trabalhar no sistema público e desenvolver, porque eu preciso de um número maior de pacientes para mim dizer que realmente ele funciona, né? O que eu observei. Então, o que foi que eu observei? Eu observei que a mulher, tá? Ela começa, a partir do momento que ela começa a atividade sexual, tá? Ela tem a necessidade de fazer o exame do preventivo. Na realidade, não é tanto o exame de preventivo. Na realidade, ela precisa fazer uma consulta ginecológica. Certo? Aí, você olhando na consulta ginecológica, observando o colo do útero, eu vi o seguinte, que as mulheres que tinham cervicite, né, uma infecção do colo do útero, criava um ambiente propício para o desenvolvimento do vírus. Por que criava um ambiente propício para o desenvolvimento do vírus? Porque o útero ficava com aspecto, ele ficava áspero, uma aspereza no colo do útero, cheio de criptas, né, que favoreciam que a infecção permanecesse. Então ela fazia uma infecção por bactéria e toda infecção que a mulher tem, ela entra pela vagina. Ela não vem por cima, entende? Ela não vem pelo sangue, ela vem via vaginal. E aí qual é o primeiro sintoma que ela vai ter? Ela vai ter um corrimento. Aí ela vai ao ginecologista e trata o corrimento. Se ela tiver uma cervicite, que é a segunda fase da infecção, primeiro ele vai atingir a vagina. Se não tratar, vai atingir o colo. Se não tratar, vai atingir o útero. Se não tratar, vai atingir as trompas. Se não tratar, vai atingir os ovários e vai fazer uma pelviperitonite. Certo? O que vem a ser uma pelviperitonite? Uma infecção abdominal generalizada. Hoje em dia não vemos isso com muita frequência. Porque
geralmente, o que acontece? O paciente tem um corrimento, vai, trata e está resolvido, entre aspas. Por quê? Se ela tiver uma cervicite, tá? E nós temos que diferenciar de uma metaplasia escamosa. Metaplasia você não faz nada, é uma alteração do epitélio normal. Agora, a cervicite é uma infecção do colo do útero que deve ser tratada. E aí, o que eu fazia em consultório na época? Eu cauterizava o colo do útero e esse colo ficava novamente com aspecto rosado, liso, perfeito. Durante o passar dos anos, mesmo depois da descoberta do herpes papilomavírus, que era o causador da doença, eu vi que eu não tinha casos nas minhas pacientes de consultório que desenvolviam para câncer de colo. Falei, o que eu estou fazendo que está dando este resultado? Bem, o que dava o resultado era deixar o colo no aspecto normal e que não favorecia daí a entrada do vírus, certo? Isso o senhor conseguia só com a cauterização ou com algum outro tratamento? Só com a cauterização. Isso na inicial. Depois, o que veio, né? Com a descoberta do herpes papilomavírus, que era o causador do câncer, aí os médicos chegaram à conclusão que deveria fazer cirurgia de alta frequência, né? Daí você tirava um pedaço do colo, tá? E mandava para o tratamento efetuado. Só que eu vi com a cirurgia de alta frequência? Que as mulheres, porque daí você vai perder, em média, meio centímetro até 1 centímetro do colo do útero. Isso aí, mais tarde, na hora que ela engravidar, vai dar um problema para segurar o nenê dentro do útero, porque o colo fica curto, certo? Aí ela vai ter uma incompetência e estímulo cervical e vai ter partos prematuros. Às vezes, até gestação de 20 semanas, 25 semanas, acaba perdendo o neném. Então, eu falei, qualquer autorização, eu obtenho o mesmo resultado. Mas eu tenho que ter uma população para me dizer isso, que tem resultado. Então, aí eu fiz concurso público para a Prefeitura Municipal de Porto Leão. Conversei com o secretário de saúde na época. Falei assim, olha, meu objetivo é este, fazer prevenção do câncer do colo do útero. Ele falou, olha, Luiz, acho que é uma ideia para ser sustentada. Falei, só que eu não sei, o resultado não vai vir a curto prazo, né? Porque para você ter alguma evidência em medicina, você tem que ter aí um trabalho de 10 anos para você dizer assim, ó, isso aí tem uma evidência. Método, acompanhamento, né? Para você falar assim, eu vi 5 pacientes e deu resultado, eu não posso afirmar nada, né? Então, eu fui e ele aceitou fazer. E ele ficou como secretário de saúde 8 anos. Então, durante 8 anos nós trabalhamos, depois veio novos secretários de saúde que também continuaram com o mesmo objetivo. E o que eu observei nesse tempo todo? Que a cauterização é um método efetivo para a prevenção do câncer do colo uterino, né? E aí, agora fiz todo o apanhado de trabalho e tudo, estou passando pela comissão de ética do CNPq, para mim, analisar os prontuários, para mim publicar o que eu observei. O senhor teria números para passar? Quantas foram as pacientes que o senhor atendeu ao longo desse tempo? Olha, passaram pela minha mão, assim, sabe? 18.931 pacientes. Desses casos, algum evoluiu, algum chegou a ter câncer, algum teve Então, algum de todas as que trataram ali com a gente, nós não tivemos nenhum caso de câncer invasivo de colo,
e nós não tivemos nenhum óbito por câncer de colo uterino. E o que seria um câncer invasivo do colo? É quando o câncer sai do nível do colo uterino. Daí ele vai invadir ossos, os linfonodos, é invasivo, né? Ele vai atingir pulmão, fígado, então é metastático, nós chamamos de metástase. Ele sai do local de origem para invadir outras partes no corpo. E nesse tempo, algum outro profissional da saúde, algum outro médico, profissional de enfermagem atuou junto com o senhor, colaborou nesse... Então, daí o que o secretário de saúde fez na época? Ele montou um serviço num posto, até ele montou um posto com o objetivo de saúde da mulher, que nós só fazíamos, aí ele implantou colposcopia, né? Por que nós precisamos da colposcopia? Porque nós precisamos ver esse colo do útero com aumento. Não adianta eu olhar ele com o olho nu, eu posso ver a cervicite, mas eu não posso ver aonde está localizado o vírus, qual é a modificação do vírus, qual é o nível da doença. Aí com a colposcopia eu consigo avaliar isso. E associei também a patologia, que é o padrão ouro. Tá? Então eu preciso, né? Colposcopia, exame de colpocitologia e patologia associada. O que nós chamamos hoje isso aí de um rastreamento organizado. Só a economia que vai causar a nível de... Você vai diminuir o número de quimioterapia, de radioterapia, de internamento. E o fundamental de tudo isso aí, a mulher não vai perder o trabalho, a vida, a qualidade de vida dela vai ser muito alta. Então, são coisas necessárias que vai ajudar a população. Não a população, vamos dizer assim, você está situando na população classe alta. Não. Nós estamos situando na população que depende do Sistema Único de Saúde. Quando nós pedimos números, nós não pedimos assim, eu quero um número para depois eu introduzir no particular. Não. A paciente começa o tratamento, termina o tratamento dentro do Sistema Único de Saúde, sem ter que enviar a paciente, vai para Florianópolis. Espera 90, 120 dias para a efetivação do diagnóstico. Certo. E agora o senhor comentou que existe, por exemplo, a região Nordeste tem uma maior incidência. A que se deve isso? Se deve a fatores relacionados a conhecimento em relação ao tratamento, a acesso à saúde básica? O que se tem dificuldade de acesso, né? E a população é mais carente. E outra coisa que acontece muito na saúde pública do Brasil. Não estou falando Brasil a nível não só de Nordeste, a nível geral. O que acontece geralmente? Então, por exemplo, até nós implementarmos lá o programa, o que acontecia? A paciente ia, fazia o preventivo, certo? Aí, o resultado de exame. Quem via o resultado de exame? Estão todos normais, não tem câncer. Tá? Os alterados, o que faziam? Em todo esse tempo que nós tivemos 456 exames alterados, que nós tivemos que intervir. Tá? Então, o que fazia quando tinha o alterado? A senhora vai ter que ir lá para Florianópolis, que era o centro mais próximo, aonde que tem vamos dizer assim, onde que ele pode atender melhor a paciente, onde tem colposcopia, onde tem exames melhores, né? Então, você vai ter que aguardar para ir para lá. Aí a paciente, o que acontecia? Aguardava 60, 90 dias, 120 dias para ir para lá. Bom, chegava lá, fazia consulta e voltava. Certo? Então, só o transporte da paciente, o tempo que ela perdeu e a doença desenvolvendo. Né?
A doença desenvolve lento, ela é lenta. Eu digo assim, ó, se você for olhar para o câncer do colo uterino, ele leva em média 8 a 10 anos para se desenvolver. Então, se você for olhar as estatísticas, olhar para a estatística base, assim, o índice de mortalidade. Vamos olhar para o índice de mortalidade. Aí você vai ver assim, ó, de 20 a 30 anos, o índice de mortalidade é baixo. Tá? Mas daí de 30 a 40 anos, o número de óbitos aumenta 6 vezes. De 30 a 39 anos, o número triplica novamente. Mas por que então a incidência é alta? Por que nós vamos tratar? Porque nós não estamos fazendo prevenção. Essas são as pacientes que começaram a ter doença com 17, 18, 19 anos. Ah, mas agora o câncer está incidindo mais cedo. A paciente com 28, 29 anos. Por quê? Porque as meninas começaram a ter relação mais cedo. Né? Então, ele leva 8 a 10 anos. Agora, se você previne, você vai diminuir o número de óbitos entre 30 e 39 anos. E uma mulher com 30 a 39 anos, qual é para a sociedade, para o trabalho? Quanto que nós estamos perdendo que vai se aposentar, que vai se encostar, que vai parar de trabalhar? Certo. E tudo isso passa também por uma conscientização da mulher em procurar o sistema de saúde, né? Porque eu conversei com algumas mulheres de 35, 40 anos que nunca foram um ginecologista na vida. E aí, a chance dela ter algum problema, alguma doença? O que acontece? São mulheres que quando chegam, já chegam com ele invasivo. Entende? Então, eu digo assim, o básico de tudo, primeira coisa que você tem que fazer, educação. Né? Se você educar que a mulher, quando começa a vida sexual ativa, ela tem que ir ao ginecologista, mas como você vai fazer ela ir ao ginecologista? Se o próprio Instituto Nacional do Câncer fala assim, olha, a mulher deve começar a fazer o preventivo a partir dos 25 anos. Será que eu não perdi? Que ela começou a ter atividade sexual com 13? Será que eu não perdi esses anos? Ah, mas o índice de câncer nessa idade é muito baixo. É baixo, realmente é baixo. Mas qual que é o objetivo? É fazer prevenção ou correr atrás da doença? Eu acho que se for para correr atrás da doença é a partir dos 25 anos. Mas fazer prevenção não é feito. Ah, se você for olhar, outra coisa, ela faz o preventivo. Né? Hoje, como é que está sendo feitos os preventivos? Todos gerenciados por técnicos de enfermagem, enfermeiras. Não é demérito, eu não consigo ver todo mundo. Certo? Aí tem que ter, né, um escalão bem alto para conseguir ver todo mundo e não tenho tempo, meu dia só tem 24 horas. Não é verdade? Então, mas o que eu fiz nesse meio tempo? Todos os preventivos que foram feitos na cidade pelo Sistema Único de Saúde passaram pela minha mão. Todos. E todos que eu vi que tinham algum problema, eu mandei fazer busca ativa. Aí, fazendo busca ativa, a gente já enfrenta um outro problema. Porque tem mulheres que falam assim, eu tenho esse problema, então eu vou tratar numa clínica particular. Não tem problema. A senhora assina o consentimento pós-informado e fica à vontade. Mas que a senhora está avisada que a senhora tem a doença. Tem a possibilidade de ter a doença, não que tenha a doença. Porque você só vai afirmar que tem a doença com a patologia. Certo. O senhor explicou como que é o procedimento para prevenir, para evitar que haja um desenvolvimento. Mas a partir do momento em que se descobre que a mulher tem a doença, seja em qual estágio for, quais são os procedimentos adotados a partir dali? Então, quando, por exemplo, existem três etapas que a doença vai desenvolver, tá?
Então, ela vai passar por uma neoplasia intraepitelial cervical grau 1, ela vai passar por uma neoplasia intraepitelial grau 2 e vai passar por neoplasia intraepitelial grau 3, que é o câncer in situ, localizado no local. Tá? Quando nós pegamos uma neoplasia intraepitelial grau 1, segundo o Instituto Nacional do Câncer, você não precisaria fazer nada. Certo? Você aguardaria 6 meses e repetiria o exame corpo citológico. Porque muitos casos regridem espontaneamente, que não deixa de ser verdade. Certo? Mas quais os casos que regridem espontaneamente? São os casos que não estão situados na zona principal da doença. Aonde que fica onde situa isso? Na junção dos epitélios. Porque a vagina tem o epitélio escamoso. Dentro do colo do útero vem o epitélio cilíndrico. E eles se unem a nível do colo. Então ele faz uma junção escamo-colunar. A junção escamosa com o epitélio cilíndrico. As duas se unem. Ali é o ambiente propício para o desenvolvimento da doença. Ali é que o herpes se instala e faz com que a doença evolua. Então, por exemplo, quando a mulher faz a pré-infecção, a primeira infecção pelo herpes, quando ela entra em contato com o herpes, ela vai fazer uma infecção em outro lugar do colo. E essa vai regredir espontaneamente, você não precisa nem mexer. Porque ela não está num lugar para... O que o vírus precisa? Ele precisa do ambiente ideal para desenvolver. E esse ambiente ideal para ele desenvolver é onde está a cervicite. Ah, mas a cervicite geralmente é extensa. Ela é extensa, mas ela começa lá na junção. É ali que você tem que cauterizar. Certo. E quais são os caminhos para que a mulher tome precaução em relação a essa possibilidade, essa exposição que ela tem ao vírus? Seria o uso de preservativo e a vacina contra o HPV? Seriam esses os caminhos? A vacina do HPV é excelente. Ótimo resultado, muito bom, tá? Não tem nem o que falar. Então você tem que fazer o quê? Vacinar as crianças antes de 13 anos, 10, 9 anos antes de entrar em contato com o vírus. Funciona espetacularmente. Não só as meninas, os meninos também. Funciona muito bem. É na Austrália, né? Na Austrália eles já vacinaram todos os meninos. A maioria, né? Não pode dizer todos, que medicina não existe todos. Não existe 100%. Tá? Então, com ótimos resultados. E mesmo quem está iniciando a ter a doença, utiliza a vacina, também tem um resultado muito bom. Para que ela não reincida, né? Então, tem várias maneiras de você evitar. Quando nós desenvolvemos o trabalho, nós quisemos vacinar as meninas lá na cidade. Mas o custo, na época, era muito alto para nós investirmos em vacina. Depois, anos depois, o Sistema Único de Saúde implantou a vacina. Isso é uma questão que eu tenho para o senhor, porque pelos números que o DataSUS apresenta e também outros levantamentos anuais que a Secretaria de Saúde faz, é que tanto as meninas quanto os meninos, eles tomam a primeira dose da vacina, que seriam 3, e depois não aparecem para tomar as outras. E aí o número de pessoas que completam o esquema é reduzido. Mas o que o Brasil fez? O Brasil não faz 3 doses no Sistema Único. O Brasil fez 2 doses. Por quê? Para reduzir o número de... Para reduzir economicamente o valor da vacina. Olha, eu posso dizer assim para vocês, a partir do momento que foi implantada a vacina, lá no município, então não houve uma divulgação necessária para vacinar.
Então, porque você tem que ir nas escolas, você tem que... Tem muita gente que tem medo de vacinar, que vai causar algum problema, certo? E o que aconteceu? Teve a vacina que venceu a data de aplicação e foi jogado fora. Se você for ver o custo de cada vacina para jogar fora, é um desperdício que não vale a pena. Quantos meninos poderiam ter sido vacinados? Então não houve uma medida, como é que eu vou te dizer assim, de estímulo, implementação com esse fundamento, entende? Eu não quero corrigir o Brasil, não é essa a finalidade. Mas quando você vai implantar alguma coisa, você tem que pegar todos os campos, entende? Assim, não ficar localizado, vou fazer isso aqui e isso aqui. E tem também a dependência, né, da pessoa, de chegar até a pessoa, não é só comprar a vacina, você tem que chegar até o lar da pessoa para entender que... Não, você tem que ir nas escolas e falar assim, ó, as meninas de 9 a 12 anos vão ser vacinadas. Quem não quiser, assina o termo. Não é obrigado. Não é você precisa ter isso aqui na tua carteirinha da vacina para você poder frequentar as aulas. Não é assim. Mas não custa você fazer educação. Olha, se você não fizer isso, pode futuramente acontecer isso. Também não vai estimular ela a ter relação sexual e dizer que nunca vai ter nenhuma outra doença. Não é essa a finalidade também. Entende? Mas tem que ser implantado com seriedade. Todos os estudos foram feitos para 3 doses. Não, mas com 2 doses nós vamos fazer um teste, de repente dá certo. Indo na ideia do de repente dar certo. De repente dá certo, né? Certo. E agora sobre a pesquisa que o senhor desenvolve, sobre o trabalho que você desenvolveu nos últimos anos, o senhor pensa em ampliar o foco de pessoas atendidas, certo? Certo. Então seria para quantas pessoas esse... Olha, para fazer um trabalho consistente. O trabalho está consolidado, o resultado foi ótimo. Nós tínhamos uma incidência de 22%, 23%, caiu para 8% nossa incidência de câncer. Tá? Nós tínhamos 7 óbitos ano, para 0. Tá? Das pacientes que foram assistidas no sistema público de saúde. Você tem que retirar, por exemplo, assim, vamos implantar agora para 600 mil habitantes. 600 mil. Nesses 600 mil habitantes já tem muita gente doente. Entende? Esses vão desenvolver. Alguns nós vamos tratar. Mas os novos nós vamos evitar. E esses 600 mil, esse número, essas pessoas se enquadram em qual região? Seria aqui no Polo Norte, em qual... Aí ficou da Secretaria de Saúde de Santa Catarina fazer um estudo em qual região que eles vão implantar. Certo, e não tem alguma indicação sobre isso aí? Nada. Ainda eles viram o trabalho, analisaram e agora eles estão para dar uma resposta para onde vai ser. Certo. Que prazo em relação a isso também não tem? Ainda não. Então, tá. Aquela coisa, né? Tá ali o trabalho, vamos ver como é que fica, né? Vamos ver o que a gente faz sobre isso. Não, é assim, é um trabalho consolidado, que nós sabemos o resultado. E vamos dizer assim, aquilo que eu falei, para você ter uma evidência, você tem que trabalhar 10 anos, né? Então, quer dizer, a evidência maior tem. É lógico que vai falar contra a comercialização da medicina, entende? Por que eu vou cauterizar se eu posso fazer uma cirurgia de alta frequência que eu posso cobrar R$6.000, R$5.000? E a cauterização é um trabalho barato, né? Barato, baixo custo. E é um ato que você faz em consultório, né? Você não precisa levar ela para o hospital. Você não precisa despender de uma diária. Você não precisa,
Entendeu? Então, aí você fala assim, puxa, o custo vai baixar bastante. Então, aí você vai ter que lutar por uma outra coisa. Ah, mas você vai diminuir o número de radioterapia. Será que é bom isso? Nós precisamos construir quantas radioterapias no Brasil? Não, existe muito tipo de câncer que vai precisar. Nós só vamos tratar o câncer do colo, né? Não são todos. E também desafoga o sistema, né? Desafoga o sistema. Entende? Então tem que olhar para esse lado financeiro e ver se vale a pena, né, introduzir alguma coisa. Porque ele é barato por quê? Porque você vai fazer um rastreamento organizado. O que você vai precisar? Colpocitologia, colposcopia, biópsia e só. E acompanhamento. E acompanhamento. Né? Ah, então, na realidade, nós vamos investir em consulta. Você vai investir em consulta. Mas você não vai investir só em consulta. Você vai investir em uma coisa muito melhor. Educação. Capacitação. Porque você vai ter que ensinar as enfermeiras, técnicas de enfermagem, olhar para um colo uterino e ver a alteração. E muitos médicos. E isso tem que entrar também nas faculdades, não é mesmo? Sim, tem que entrar. Com certeza. Então, a médio prazo, é excelente. E dentro de 5 anos, nós vamos poder dizer alguma coisa assim, porque daí nós vamos ter um número alto, né? E pode ser que implantamos no Brasil inteiro, se der certo, não tem problema. Não tem problema, até melhor, inclusive, não é? É até melhor. Aí você vai ter que batalhar com muitas coisas que estão sedimentadas no país, né? Eu fico pensando se o senhor não vai, o senhor citou a questão da comercialização da medicina, enfrentar uma certa resistência mais assídua, principalmente dos planos desses mais careiros, daqueles que têm no tratamento um nicho comercial específico e que ganham muito dinheiro com isso. Pois é. Quando eu comecei a fazer ginecologia e obstetrícia, eu escutei um professor, Osmar Coutinho, e ele era um pesquisador. Ele falou assim, puxa, introduziram no país o anticoncepcional de 21 dias. Que a paciente tem que tomar um comprimido 21 dias, certo? Daí descansa 7. Mas eu estive estudando que a dose que nós estamos dando de hormônio para esses pacientes não é necessário 21 dias. Em 10 dias, 7 dias, nós resolveríamos o problema de anticoncepção. Aí chegaram e falaram assim, mas como é que você vai implantar todo o sistema agora, todos os medicamentos estão prontos para 21 dias, você quer implantar uma vez de 10 dias? Vai estragar tudo. Quantos que nós já fabricamos? Entende? E o que aconteceu a posterior? As doses de hormônio foram caindo, mas não mudaram o número de dias. Não é? Porque daí viram que a mulher estava tomando um excesso de hormônio desnecessário para a saúde. E causava complicações a longo prazo. Grandes complicações. Entende? Então, é lógico que nós vamos enfrentar. Mas faz parte da medicina, né? Esse enfrentamento. Se eu não tivesse nada consolidado, eu ia dizer para você, olha, é um tiro no escuro, né? Não, tá aí. A intenção é a melhor possível. Implantar algo que vai marcar a medicina.